Boa noite. Boa noite. Após 9 meses de intenso debate, vereadores aprovam o plano diretor da cidade. Aécio Neves confirma senador Aloysio Nunes como candidato a vice. Na Copa do Mundo, Alemanha e França sofrem, mas conseguem avançar de fase. Depois da folga, a seleção brasileira volta para a Granja Comari. Neymar aparece mancando, mas médico do Brasil diz que ele não preocupa. Na capital paulista, são esperados 70 mil argentinos para o jogo de amanhã contra a Suíça. Após 9 meses de intensa articulação, Câmara de Vereadores aprova o plano diretor de São Paulo. Do lado de fora, o acampamento, com pelo menos 200 pessoas, bloqueia a entrada principal da Câmara há quase uma semana. Nas galerias do plenário, permanece a pressão de integrantes do movimento do Sem-Teto. Pela ordem, presidente. O plano diretor, aprovado hoje, foi discutido durante 9 meses, em mais de 60 audiências públicas. É um conjunto de regras que vai orientar o crescimento da cidade durante os próximos 16 anos. Estimula a construção de prédios perto de corredores de ônibus e estações do metrô. Outro destaque é a destinação de diversas áreas para moradia popular. Nós temos que deixar de criar essa polarização centro-periferia, com qualificação urbana, com emprego na periferia da cidade, com regularização fundiária e, por outro lado, trazer mais habitação para próximo do centro e próximo do sistema de transporte coletivo. Os vereadores também aprovaram em separado um projeto que trata da invasão Copa do Povo. Uma emenda a um projeto que já tinha tramitado viabiliza que no terreno de Itaquera sejam construídas moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. Parte pode ser destinada aos invasores do terreno. A oposição diz que não há garantia de que a fila de espera das famílias nos órgãos de habitação será respeitada. Se a Coab e a CDHU têm uma lista, que aliás nós acreditamos que deveria ser uma lista pública, deveria estar na internet. Se viola essa lista, criando uma espécie de via rápida, e a Câmara Municipal ainda apoia esse tipo de medida, está totalmente equivocado. E isso só vai estimular mais invasões na cidade de São Paulo, mais ocupações e, enfim, foge ao princípio da razoabilidade e do princípio constitucional da propriedade privada. 3 mulheres foram presas suspeitas de envolvimento no esquartejamento de um homem aqui em São Paulo. Partes do corpo foram encontradas em Higienópolis. O crime aconteceu em março. O motorista de ônibus Álvaro Pedroso, de 55 anos, teve o corpo esquartejado e os pedaços foram localizados em sacos plásticos ao redor do cemitério da Consolação em Higienópolis. A cabeça foi achada 4 dias depois na Praça da Sé por um morador de rua. As 3 mulheres presas agora teriam confessado à polícia a participação na morte do motorista. Uma delas seria uma garota de programa e ex-amante da vítima. As 3 estão presas temporariamente por ordem da Justiça. A polícia vai apurar de que forma cada uma agiu durante a execução do crime. Após quase 1 ano e meio de mandato, a administração do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, tem aprovação de 17% dos paulistanos. É o que aponta a pesquisa realizada pelo Datafolha e divulgada hoje. 17% dos entrevistados avaliaram a gestão de Haddad como ótima ou boa. O índice é semelhante aos 18% alcançados após o auge dos protestos em junho do ano passado. Entre os que consideram o governo regular, o índice é de 44%. Há um ano, esse patamar estava em 35%. E para 36%, o governo Haddad é ruim ou péssimo. Esse índice estava em 40% em junho do ano passado. A pesquisa constatou também que, para 77% dos entrevistados, o petista fez menos do que o esperado. Em abril de 2013, 49% pensavam assim. Já os que acham que o prefeito superou as expectativas somam 4%. Em abril de 2013, eram 9%. O Datafolha ouviu 1.101 pessoas da capital paulista entre os dias 25 e 26 deste mês, quarta e quinta-feira da semana passada. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.
E o candidato do PSDB à presidência da República, Aécio Neves, confirma o senador paulista Aloysio Nunes Ferreira como vice em sua chapa. A escolha foi anunciada em Brasília após um fim de semana intenso de negociações. Com a confirmação do nome de Aloysio, o PSDB monta uma estratégia para conquistar votos no maior colégio eleitoral do país. Em 2010, Aloysio foi eleito com 11 milhões de votos, sendo o senador mais votado do estado. Ainda pesou na escolha a proximidade com o ex-governador José Serra. Na gestão de Fernando Henrique Cardoso, Aloysio Nunes foi ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência e ministro da Justiça. E após ter o pedido de troca de ministro atendido, o PR decidiu hoje apoiar a candidatura de Dilma Rousseff à reeleição. Na semana passada, o PR pressionou o Palácio do Planalto a substituir o ministro dos Transportes, que ameaçou deixar a base do governo e apoiar o candidato do PSDB, Aécio Neves, caso Dilma não atendesse ao pedido para substituir César Borges por Paulo Sérgio Passos. A aliança com o PR vai garantir a Dilma 1 minuto e 8 segundos a mais na propaganda eleitoral gratuita, de rádio e televisão. O tempo total que cada candidato terá ainda será calculado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E o candidato à presidência do PSC, Pastor Everaldo, vai ter como vice em sua chapa o ex-deputado federal Leonardo Gadelha. O nome foi confirmado em convenção do partido, que aconteceu hoje em João Pessoa, na Paraíba. E em São Paulo, o ex-prefeito Gilberto Kassab será candidato ao Senado na chapa de Paulo Scaff, que tentará a vaga para o Palácio dos Bandeirantes pelo PMDB. A decisão foi tomada após o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, recusar o convite de Scaff para ocupar a vaga de candidato ao Senado. PMDB e PSD fecharam aliança para a eleição paulista na última sexta-feira. O governador Geraldo Alckmin havia oferecido a mesma vaga a Kassab. No entanto, as negociações fracassaram. E hoje, a composição das alianças em São Paulo teve mais uma surpresa. O PP de Paulo Maluf, que havia declarado apoio a Alexandre Padilha, candidato do PT ao Palácio dos Bandeirantes, voltou atrás e mudou de posição. O partido decidiu agora apoiar o candidato do PMDB, Paulo Scaff. A decisão, segundo nota divulgada pelo partido, foi tomada por maioria absoluta da executiva estadual. E com a reviravolta no cenário eleitoral em São Paulo, o PT decidiu há pouco que Nivaldo Santana será o candidato a vice na chapa de Padilha. Nivaldo é do PCdoB e é ex-deputado estadual. No programa Hora do Voto, hoje o entrevistado é o consultor político e de comunicação Gaudêncio Torquato. Na entrevista à jornalista Maria Lídia Flandoli, Gaudêncio Torquato comenta a possível influência da Copa do Mundo sobre o processo eleitoral. O brasileiro consegue distinguir bem o campo do futebol, do campo da política e da esfera religiosa. Então, não vai haver, na minha visão, não vai haver influência da Copa sobre as urnas. Para o professor, há uma mudança em curso na mentalidade do eleitorado. O processo de racionalidade está se expandindo. O eleitor ele passa a desconfiar das melhores intenções. Ele também examina a viabilidade da proposta. Sobre as vaias a presidente Dilma Rousseff no Itaquerão, ele enxerga um desgaste geral na esfera política. Os apupos, de regra geral, atingem a todos os políticos indistintamente. Hora do Voto vai ao ar hoje às 11h30 da noite. E como já era esperado, o governo adia a alta do imposto sobre produtos industrializados para carros. O anúncio do IPI reduzido foi feito nesta tarde pelo ministro Guido Mantega. O que seria o último dia de IPI reduzido para veículos novos gerou correria em muitas concessionárias. Nesta loja da Zona Norte de São Paulo, clientes queriam garantir carros sem aumento de preço. O cliente ele vem atrás de um carro 4 portas, só tem 2, ele compra. Quer prata, tem preto, ele compra. Então é aquela correria para comprar o veículo, não ficar sem a oportunidade. Quem deixou para depois pode comemorar, porque o consumidor vai continuar com os mesmos descontos para comprar o carro 0 km, pelo menos até o final deste ano. O anúncio feito na tarde desta segunda-feira injetou combustível no setor, que depois de registrar uma queda anual de 8% nas vendas e ameaçar com uma onda de demissões, firmou compromisso com o governo federal para manter os empregos, em troca do imposto mais baixo.
O IPI sobre veículos de até 1.000 cilindradas vai continuar em 3% até o fim de dezembro e não vai retornar à alíquota normal de 7%, como estava previsto para ocorrer a partir de 1º de julho. Para veículos flex com motores de 1.000 a 2.000 cilindradas, a alíquota vai continuar em 9%, em vez de ser elevada para 11%. Nos casos dos veículos com motores até 2.0 a gasolina, o IPI seguirá até o fim de dezembro em 10% e não será mais elevado para 13%. Hoje, não só o brasileiro, mas como a comunidade internacional está parabenizando o Brasil pela realização de uma das melhores Copas já feitas. E nós achamos que com isso nós voltamos a ter de novo uma questão de um índice de confiança muito melhor por parte, inclusive, do nosso consumidor. Os descontos para o IPI em carros começaram em maio de 2012, em virtude da queda nas vendas e aumento nos estoques. Em janeiro, houve um retorno parcial da cobrança, agora mantido no mesmo patamar. Para o ministro da Fazenda, Guido Mantega, sem alteração de preço dos carros, o segundo semestre será melhor que o primeiro. Após a Copa e com essa inflação mais baixa, com maior confiança, poderemos ter um comportamento semelhante ao ano passado, com uma expansão um pouco maior do comércio neste segundo semestre. O ministro anunciou também, no início da noite, a manutenção das alíquotas de IPI com desconto para a indústria de imóveis. Um projeto do ex-jogador holandês Johan Cruyff tem mudado a realidade de crianças e adolescentes na zona leste de São Paulo. A ideia é construir quadras de futebol para promover a inclusão social em comunidades carentes. Eles treinam como se estivessem na categoria de base de um clube profissional de futebol. As crianças aprendem fundamentos do esporte e passam o tempo em atividades interativas e coletivas. Em pouco tempo, sentem melhoras na parte técnica e física. Eu soube mais tocar bola, tocar com nossos amigos certos e fazer gols. O projeto é uma parceria entre a fundação do ex-jogador holandês Johan Cruyff e um instituto chamado de Plataforma Brasil, que atende de graça, atualmente, cerca de 300 crianças e adolescentes na região de Hermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo. Esta, por enquanto, é a única unidade do projeto em todo o país. Até o fim do ano, uma nova sede deve ser construída na periferia de Salvador, na Bahia. A ideia do projeto é que a gente possa proporcionar para as crianças e jovens do bairro, uma atividade recreativa e esportiva de qualidade, para que possa contribuir no processo educacional e desenvolvimento humano dessas crianças e jovens e da comunidade como um todo. O projeto começou há quase 4 anos aqui em São Paulo. Outras 190 quadras como esta foram construídas ao redor do mundo. Aqui, jovens e crianças entre 7 e 17 anos são beneficiados. E o principal objetivo é socioeducativo. Há 10 dias, meninos e meninas que participam do programa viajaram para a Holanda. Conheceram e jogaram futebol em um campeonato organizado pela Fundação Johan Cruyff. O contato com pessoas de outros países encheu de orgulho a mãe do Carlos. Estou muito contente com tudo que ele pôde vivenciar e tudo que ele está vivenciando hoje. Acho que está sendo uma experiência única para ele, uma experiência que vai trazer aí uma diferença até no caráter, Só para melhorias mesmo. E os próprios alunos reconhecem que mudaram. Eu aprendi o respeito pelos professores, colegas e sempre levantar o amigo no jogo quando se machuca. Ajudar as pessoas? Sim, ajudar as pessoas. Se arrepende de ter vindo pra cá? Eu não. E quer sair daqui? Eu não. 2 anos e meio aqui é uma coisa muito boa. E agora os gols desta segunda-feira na Copa do Mundo. França sofre, mas consegue derrotar a Nigéria no Mané Garrincha. O primeiro tempo foi equilibrado, com chances de gol para os dois lados. A Nigéria chegou a marcar, mas a arbitragem sinalizou impedimento de Emenick no lance. No segundo tempo, a França voltou mais forte e chegou ao gol aos 34 minutos. Após cobrança de escanteio, o goleiro nigeriano saiu mal e Pogba cabeceou para marcar. 1-0 França. Aos 46 minutos, a seleção francesa aumentou a vantagem. O zagueiro Diogo marcou contra. 2-0 França, placar final.
final. E o adversário da França saiu em mais um jogo surpreendente. A Alemanha venceu a Argélia por 2-1 na prorrogação. Depois de mais de 1h30 sem gols no tempo regulamentar, com lances perigosos para as duas equipes, a Alemanha precisou de apenas 1 minuto da prorrogação para finalmente tirar o 0 do placar. Após cruzamento de Miller, Schürrle, meio desajeitado, conseguiu desviar para as redes. 1-0 Alemanha. Os alemães ampliaram no final do tempo extra. Após bate-rebate na área da Argélia, Özil fez 2-0. A Argélia ainda reagiu e diminuiu com Djabou nos acréscimos, mas a essa altura já não havia mais tempo para o empate. Final, Alemanha classificada a 2, Argélia eliminada a 1. Amanhã tem a última rodada das oitavas de final. Depois disso, a bola só volta a rolar na sexta-feira, com o início das quartas de final. Veja quais são os jogos. Amanhã, à 13h, na Arena, aqui em São Paulo, a Argentina encara a Suíça por uma vaga nas quartas de final. Às 5h, Bélgica e Estados Unidos duelam na Arena Fonte Nova, em Salvador. Depois disso, a Copa do Mundo só volta na sexta-feira, quando o Brasil encara a seleção colombiana no Castelão, às 5h. No sábado, no mesmo horário, a Holanda joga contra a Costa Rica, na Arena Fonte Nova. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Imagina na Copa. Por anos, esse bordão carregou a promessa e o medo do fracasso, da vergonha. A Copa traria o caos aéreo, urbano, o vexame diante do mundo. Meia Copa. Tudo, inclusive de ruim, ainda pode acontecer. Mas até aqui, o que dizem os estrangeiros que alguns brasileiros tanto temiam ou buscaram influenciar? O Guardian, o grande jornal inglês, já aposta. Pode ser a melhor e a mais emocionante Copa da história. O Telegraph conta que passou por 6 aeroportos, na maioria excelentes, e lamentou as histórias de terror pré-Copa. Eles é que dizem. Mundo afora, a mídia revê suas opiniões e repete. Uma linda festa, a grande Copa, a melhor da história. E, claro, a mídia honesta mostra os protestos. Lembra que o Brasil é desigual, injusto, que moradores foram desalojados por conta de Copa e Olimpíadas. Imprensa séria registra que tanto o governo federal como governos da oposição se irmanaram na bilionária farra dos estádios. Qualquer um, óbvio, tem o direito de ser a favor ou contra a Copa. Não faltam motivos. Mas quem apostou contra apenas por cálculo político errou e quebrou a cara. Dizer agora que o catastrofismo foi obra da imprensa estrangeira é cinismo, é dobrar a aposta na falta de inteligência de quem recebe informações. Treinadores como Capello dizem, é a Copa de maior nível técnico da história. Capello resumiu, no imaginário do planeta futebol, o estádio do mundo é o Maracanã. O alemão Podolski escreveu, não teria melhor lugar para uma Copa, no país do futebol. Certamente por isso os jogadores e seleções estão jogando tudo que sabem, muitos até mais do que podem. Até aqui, uma seleção não jogou futebol à altura da sua história e conquistas, o Brasil. Por muitos motivos, inclusive a descomunal tarefa de carregar um país inteiro, um povo nas costas. Povo que por anos repetiu um bordão. Imagina na Copa. Boa noite. A seguir a invasão hermana, 70 mil torcedores argentinos são esperados para amanhã na capital paulista. A Argentina pega a Suíça no Itaquerão. Na Granja Comari, Neymar se reapresenta mancando. Cerca de 70 mil torcedores argentinos devem chegar a São Paulo para acompanhar mais um jogo da Copa. A Argentina enfrenta a Suíça amanhã no Itaquerão, na zona leste de São Paulo. Muitos deles já desembarcaram por aqui com bandeiras e muita esperança em conquistar outro título de campeão mundial de futebol. Mas por causa dos preços elevados dos ingressos, a maioria vai assistir a partida pela TV. Hoje o posto de informações turísticas montado na rodoviária do Tietê ficou movimentado.
Este grupo veio de Buenos Aires e conta que todos foram muito bem recebidos no Brasil. Na bagagem, uma dose extra de esperança, traduzida nas 5 letras do nome do craque, estampadas com orgulho na camisa. Messi, mais grande do mundo, Messi, muito bueno. Este outro torcedor também está otimista e espera seguir para o Rio de Janeiro numa possível final. Na viagem, apenas uma reclamação: os preços dos ingressos. O que passa é que para nós é tudo muito caro. O câmbio nos mata. E olha só como está o sambódromo do AMB. Virou um pedacinho da Argentina. Os turistas não param de chegar com as suas barracas. Segundo a prefeitura, mais de 70 mil hermanos devem vir à capital paulista até amanhã, dia da partida contra a Suíça. Fabian veio neste veículo, um misto de ônibus e casa, com mais 7 amigos. Eles já passaram por várias cidades brasileiras. Porto Alegre, hicimos Florianópolis, Camboriú, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Volvimos agora acá a São Paulo e de São Paulo volvemos a Brasília. Fritz trouxe uma bandeira gigante da Argentina. Ele se diz um torcedor profissional e não quer nem pensar numa final entre Brasil e Argentina. Ele espera que a seleção brasileira seja eliminada antes. Eu não gostaria que o irmão maior nosso fique fora por culpa de nós. Eu gostaria que o alemão tire eles na semifinal. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. E os argentinos são tão apaixonados por futebol que alguns até prepararam um carro para poder vir torcer para o time. Olha, este, por exemplo, está com todas as bandeiras dos clubes que participam aí da Copa do Mundo do Brasil. E é claro que uma personalidade não poderia faltar entre os argentinos. Aqui, a imagem do Papa Francisco, que pode dar uma forcinha a mais se o time chegar na final. O Papa é argentino. O que os argentinos querem mesmo é vencer esse Mundial. Pelo menos a habilidade com a bola, eles parecem que já a conquistaram. Agora resta a eles torcer. E por causa do jogo de amanhã, a Prefeitura decidiu ampliar mais uma vez o rodízio de veículos. Com isso, a restrição de circulação para carros com placas final 3 e 4 vai valer das 7 da manhã às 8 da noite. As faixas de ônibus também terão horário ampliado e vão funcionar durante o dia todo. A seleção brasileira já se prepara para enfrentar a Colômbia na sexta-feira pelas quartas de final. Após um dia de folga, os jogadores se reapresentaram hoje. Uma imagem chamou a atenção: Neymar chegou mancando. O ônibus da delegação brasileira chegou na Granja Comari por volta do meio-dia. Uma imagem assustou um pouco. O atacante Neymar apareceu mancando. O craque ainda estava sentindo a coxa, resultado de uma pancada na partida contra o Chile no sábado. No entanto, o médico da seleção afirmou que o atacante não preocupa para o jogo contra a Colômbia. Já à tarde, os jogadores foram treinar, mas Felipão optou por um treino mais leve. Os reservas treinaram sob forte neblina, enquanto isso os atletas que iniciaram a partida contra o Chile no último sábado ficaram realizando trabalho regenerativo na piscina. A única exceção foi o goleiro Júlio César, herói da classificação nas oitavas de final. Ele fez um treino específico mais forte com os reservas Jefferson e Vitor, comandado pelo preparador de goleiros Carlos Pracidelli. O jogo do Brasil contra a Colômbia será na sexta-feira às 5 da tarde no Castelão, em Fortaleza. E agora o comentário de Celso Cardoso, direto da Granja Comari, em Teresópolis. Hoje foi definido mais um confronto das quartas de final da Copa do Mundo do Brasil. Um clássico mundial. França e Alemanha, 2 campeões mundiais, brigam por um lugar na semifinal. E daí sai o adversário do Brasil da próxima fase, claro, caso a seleção vença a Colômbia na próxima sexta-feira. E até lá, Luiz Felipe Scolari tem 2 grandes problemas para resolver. Um deles, o substituto de Luiz Gustavo, que está suspenso e não pode jogar contra os colombianos. A outra questão é de ordem psicológica. O time tem sentido, principalmente depois de sofrer gols, um problema, os nervos à flor da pele, algo que o Filipão precisa corrigir nos próximos 3 dias até o confronto contra a Colômbia.
A semana começou gelada em todo o estado de São Paulo e o frio deve continuar pelo menos até quarta-feira, quando a massa de ar polar começa a perder força. Para essa madrugada, aqui na capital, a expectativa é de muito frio e os termômetros devem chegar à marca dos 10 graus. Vamos ver como fica o tempo amanhã no estado de São Paulo com Mariana Armentano. O frio vai ser generalizado em todo o estado nessa madrugada. É que uma grande massa de ar polar se espalha pelo centro-sul do Brasil, afastando as chuvas e derrubando as temperaturas. Aqui em São Paulo, mesmo com a previsão de tempo firme e ensolarado, as temperaturas não devem subir muito durante a tarde e ficam baixas à noite e de manhãzinha. Na divisa com o Paraná, por exemplo, o dia amanhece com apenas 9 graus. É o caso de Presidente Prudente e de Presidente Bernardes. Na região de Bauru, vai fazer mais frio ainda, mínima de 7 graus e máxima de 22 durante a tarde. No leste do estado, o dia amanhece com névoa e gelado. Só no litoral que as temperaturas ficam um pouco mais elevadas, chegando aos 25 graus amanhã. Aqui na capital, frio desde cedo, mínima de 10 e máxima de 23 graus. Na quarta-feira, a máxima sobe para os 24 e na quinta chega aos 25 graus, ainda com tempo firme e ensolarado. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite para você. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite e até amanhã. Hoje, 10h30 da noite, o Todo Seu recebe Carlos Júnior, palestrante da Seleção Brasileira.